Oi, Janaína, tudo bem? Tudo bom? Serginho, meu querido, que legal, que legal. Quanta gente hoje aí. Olha, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Vamos hoje falar de imposto de renda. Tudo bom, tudo bem. Tenho penteado. Hoje, o cara veio aqui em casa, meu. Não tava mais aguentando o cabelo grande, Serginho. Aí eu liguei pro meu barbeiro, falei, meu, tá fazendo home office aí? Ele tô. Eu falei, pô, vem aí que tá demais. Léo, tudo bom? Até depois te passo o telefone do cara aí. Não corto com ele há muito tempo, né? Então, eu falei, meu, não dá mais. O cabelo já tá demais já. Ele veio aí, resolveu. Oi, amor, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai conversar com um dos caras referências aí na parte de tributos, né? Meu grande amigo aí, Dr. Robson Amador, o Tom Hanks. E legal, legal. Obrigado, Serginho. Depois eu te passo aí o contato. Então, dentro de instantes aí ele deve estar conectando. Obrigado. Olha quanta gente. Que legal, que legal. Ó, chegou. Que legal. Oi, Hugo. Obrigado pela presença, meu querido. Hoje, ai, beleza. Tema hoje, pôr de renda, hein, galera? Olha ele Grande aí, Luciano, meu querido. Até que enfim. Tudo tudo bom? bem? Beleza? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. E Tava aí, batendo como um andam as papo aqui. coisas? Tudo bem, graças a Deus. Estamos trabalhando muito, né? Esse negócio de É vídeo verdade, aula aí, é verdade. adaptação de aula para online, cara, Não é a fácil, né, lousa me cara? faz muita falta. Não é A fácil. lousa me faz muita falta. E você, como é que tá? Conseguindo se adaptar com as ferramentas aí? Cara, é assim, Luciano, acho que tudo que você tem, você deve estar passando por isso, a gente está precisando se reinventar, né, diariamente, né? E isso tem sido, na minha visão, muito bom, cara. No sentido de prospecção aí para o futuro, a tendência de qualquer profissão, né, e a sala de aula também, ela Sim, sim. veio para ficar esse tipo de conceito de você ter ali um acesso diversificado com o aluno, né? Então, Sim. ainda que tomara a Deus que volte, até porque eu acho que a sala de aula é insubstituível, né? Mas eu acho que essa relação com o aluno fora dos ambientes, né, estruturais de uma classe, eu acho que é inevitável, né? Eu acho que veio para ficar, né? Acho que o EAD já tinha essa política, já tinha essa tendência, mas eu creio que estender esse relacionamento ao término da aula com o aluno, né, acho que isso, de uma maneira assim, veio para ficar, né? Com certeza, com certeza. Eu sou prova de que não adianta você ficar dentro só da tua área, né? Economia e Sim, finanças é uma área. Eu sim, comecei a estudar técnicas de live, marketing. Meu, eu tive que me reinventar, buscar estudos que eu antes não são tocantes à nossa principal matéria, mas sim, se faz necessário pelo profissional, com né? certeza. Então, a gente tem que reinventar. É isso Legal, mesmo. legal. E esse momento corona aí, cara, como é que você está atendendo online? Como é que você está fazendo? Tô. Na verdade, assim, né? Além da docência, só para aqueles que ainda não me conhecem, né? Eu advogo, então eu tenho nosso escritório aqui já. Nosso escritório já existe já há um bom tempo, né? Há mais de 30 anos. Né? Eu não estava no escritório há 30 anos, né? Mas o escritório já existe há muito tempo. E o escritório também se reinventou, né? É claro que, por conta da digitalização dos processos, né, tanto a digitalização do processo judicial como os processos administrativos, né, junto à Receita Federal,
isso a gente já estava preparado para poder atender essa demanda, né? Então, assim, eu confesso que eu não senti muito, não estou sentindo muito essa questão em termos profissionais, justamente porque os processos eles são eletrônicos, eles continuam, né? E, inclusive algumas legislações surgiram, né, nesse tempo, justamente com a ideia de estimular o servidor público, ou estimular não, obrigar o servidor público a trabalhar remotamente, né? Então, Legal. os processos continuam, a gente está atendendo, né? E, obviamente, a gente adaptou a forma de contato com o cliente, né? No sentido de trabalhar, por exemplo, nessas plataformas, né, de reunião online, coisa e tal, que é uma tendência, né? Independente da questão do coronavírus, eu acho que isso também veio para ficar, né? Sim, sim. E a, Até, ganha, até para a grande... otimizarmos o tempo, né? O tempo para nós Sim, sim. é muito importante, entendeu? A questão da logística ajuda muito, né? Em Sim, Santos a gente tem esse problema aí de buscar. Você chega no lugar em 10 minutos, mas demora mais 10 para estacionar. Então é pois é, complicado. pois é. Então, acho que veio para ficar, né, cara? Acho que veio para Com ficar. certeza, com certeza. Pessoal, muito obrigado aí. Estou vendo alguns pessoal do Estúdio Maria entrando, alguns alunos, alguns ex-clientes aí. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Hoje a Legal. nossa live, né, conforme eu indiquei aí, sobre imposto de renda e ambas as partes, tá? Pessoa física e jurídica. Mandem suas perguntas aí, que estamos vivendo um momento muito turbilhão de informações das alterações aí. Uma das últimas aí, até mesmo nosso período de declaração de imposto de renda também foi alterado. Nunca antes, né, o Robson, tivemos isso, e É a coisa verdade. realmente chegou a isso. Desde do meu ingresso, há 20 anos que eu estou, né, atuando na área, a gente nunca viveu isso. Hoje de manhã eu estava conversando com um cliente e ele falou, Robson, se a gente analisar historicamente, né, esse evento, essa pandemia, certamente a gente não vai encontrar ninguém vivo hoje que tenha vivido alguma coisa semelhante. Não estou falando nem igual, é semelhante, né? Além os nossos guerreiros, né, que de repente ainda estejam vivos, né, os combatentes aí de guerra, coisa e tal, também não, o país também não vivenciou isso, né? E se o país não vivenciou isso, as pessoas não vivenciaram isso, as instituições também não vivenciaram isso, né? Então, por isso que quando você fala assim, nós tivemos algumas mudanças, né, com relação ao imposto de renda, por exemplo, a mais importante, a mais recente é a prorrogação do prazo, por conta de uma situação dessa, de fato é algo inédito, né? É verdade, é verdade. E devido a isso, né, aproveitar e as pessoas, já que estão dentro, né, desse momento de quarentena, acho que procurar, né, orientação, assim como essa live, e assim, logicamente, ao final dessa live, por favor, pessoal, encaminhe suas questões, o Dr. Robson vai deixar aí os contatos também profissionais aí para quem precisar buscar essas informações. E quanto antes, né, as pessoas aproveitarem essa quarentena para também fazerem algo para o seu próprio exercício fiscal, né? Sim. Então, essa live aí a gente vai ter, né, quase uma hora sobre questões das pessoas físicas, jurídicas, e estendo agora a palavra ao grande mestre aí, que primeiras orientações ou primeiras dicas, Robson, a gente pode, né, começar a pensar para o empresário, para a pessoa física, o que você determinar em primeiro, para a gente então, né, aproveitar, já que vamos tardar um pouco, as pessoas geralmente têm aquele intuito de fazer tudo em cima da hora, né? Então já ganhamos um tempinho a mais, por que não fazer de forma correta? O que a gente pode dar Sim. as primeiras instruções para aproveitar isso aí? Eu acho assim, se nós não tivéssemos a prorrogação do prazo, nós teríamos aí, hoje é dia 6, nós teríamos aí menos de um mês, né? 2, 3 semanas para poder consolidar a nossa entrega da declaração, né? E, obviamente, com tempo curto, né, você muitas vezes tem dificuldade de ter acesso a documentos, né? E documentos que foram importantes para você montar para você informar o seu imposto, né, a sua declaração, transmitir a sua declaração. Então, com esse tempo maior, eu penso que você pode efetivamente buscar as informações e os documentos, sobretudo que vão justificar a sua emissão da sua entrega, né? Então, por exemplo, né, aqueles que ainda não tiveram acesso aos informes de rendimentos dos seus empregadores, das instituições financeiras,
né? As despesas, aquelas que são dedutíveis, né? Por exemplo, do imposto de renda. Então, é importante que você tenha o mínimo de organização, né? Para poder ou ter isso fisicamente, através de uma pasta, ou através de um arquivo eletrônico, de um PDF, mas é importante que você deixe isso gravado. Tá? Eu até recomendo que você possa digitalizar isso, colocar em PDF, porque, inclusive, os processos são eletrônicos hoje, de uma Receita Federal. Se a Receita Federal te chamar, né, e precisar que você apresente alguma informação que comprove aquilo que você declarou, é importante, e os prazos são exíguos, né, os prazos são pequenos, né? Então, às vezes é um prazo de 15 dias, é um prazo de 20 dias, né? E às vezes a pessoa se atrapalha e por conta disso, de não atender a fiscalização, sofre uma multa, né? Então, é importante que você, né, e não só para o imposto de renda agora, mas você tenha gravado isso ao longo dos últimos 5 exercícios, tá? Porque é o que o Código Tributário Nacional assim determina, né? Que todas as informações prestadas, elas sejam materializadas através dos documentos, e isso você tem a obrigação de armazenar isso nos últimos 5 anos. Tá? E Então, lembrando, isso tanto física quanto jurídica? Sim, tanto física quanto jurídica, né? Então, o que nós tínhamos há décadas atrás, né, o famoso guarda-livros, né, que acabou, as contabilidades acabaram, né, absorvendo esse tipo de serviço, né? A gente percebe uma certa disciplina das pessoas jurídicas em fazer isso, em se organizarem através de departamentos, mas muitas vezes as pessoas físicas não têm essa disciplina, né? E aí as pessoas me perguntam, mas quanto tempo eu tenho que guardar uma nota fiscal, coisa e tal, né? A primeira coisa que eu faço, recomendo, é que digitalize isso, ainda que você gaste um tempo ou até invista no equipamento para digitalizar, porque, repito, hoje, quando a Receita Federal te chama, você tem que responder através de uma coisa chamada ICAC, né, que é a plataforma de comunicação com a Receita Federal de forma eletrônica. Tá? Então, é importante que você tenha essa documentação em mãos, já disponível, aproveite, você está com tempo disponível em casa agora, né? Monta a sua pastinha, né? Deixe lá, por exemplo, gravado, por exemplo, os informes de imposto de renda de cada empregador, né? De cada investimento que você, né, veio a realizar através de investimento de uma pessoa, de uma instituição financeira, ou através dos títulos e valores mobiliários, né, que você muito bem conhece. Então, tudo isso é importante que você faça um catálogo de informações para que fique ali à sua disposição. E com base nisso, você transmita a sua declaração. Essa é a primeira recomendação. A segunda, como você tem um tempo maior, você pode fazer simulações, né? Em termos de que tipo de declaração que você vai entregar, né? Se é simplificada, é completa. Eu sempre gosto de lembrar aos meus clientes, faço isso desde o início agora da nossa live, que pagar menos tributo não é crime. Né? A nossa legislação ela tem uma série de possibilidades que poderão otimizar, né, ou maximizar a sua obrigação tributária. Né? Ou você vai pagar menos por informação que você tenha, né, para o tipo de resultado econômico financeiro que você teve no ano passado, ou você vai pagar mais, muitas vezes, por falta de informação. Né? Então, é importante que você aproveite esse momento para fazer simulações. Né? Só o fato de a pessoa estar aqui hoje, certamente é porque ela tem interesse, né, em buscar informações específicas, e certamente ao longo dessa live a gente vai transmitir algumas delas. Né? Então, ter a documentação e buscar informações que dê para você simular possibilidades até você efetivamente transmitir. Ah, Robson, mas eu já transmiti, e agora? Não tem problema. Você pode retificar a sua declaração. Né? Você pode fazer as correções necessárias. Não vai ter prejuízo algum por conta disso. Né? Isso até o dia 30 de junho, você tem essa possibilidade de transmitir essa informação, ainda que seja de um formato retificador. Legal, legal. E, Robson, a gente entra em alguns detalhes, né? Muitas vezes eu recebo perguntas, ex-alunos das operações de bolsa de valores, clientes de exercícios que ano passado tiveram problemas fiscais. Existe uma série de N situações. Muitas vezes não dá para a gente, numa live, colocar caso por caso. Sim, mas sim, o que a gente poderia colocar assim? Quais são, né, dentro do seu grande, né, hall de experiência aí, quais são as mais
conflitantes situações que acabam caindo sempre na malha fina, coisas, né, que você acredita que fala, não, esse erro é clássico, as pessoas, né, acabam indo, e muitas vezes, né, as pessoas pegam dica de colega, de amigo, não, põe desse jeito que não pega nada. Vamos falar diretamente, né, com quem entende, o que é realmente uma situação de malha fina aí e quais são as maiores, né, possibilidades das pessoas caírem nela. Então, Luciano, tudo é gerado por conta de divergências de informações. Você emite uma informação, alguém emite uma outra informação que causa divergência com a sua, tá? E se eu falo alguém, pode ser o seu empregador, a pessoa que você realizou um negócio comercial, uma compra e venda de um imóvel, né? Essas informações, elas têm que convergir, não divergir, né? E o que muitas vezes acontece, né? A pessoa, por exemplo, emite lá uma informação para a Receita Federal, porque ela também tem sua obrigação tributária, né? Então, o cartório de registro de imóveis, por exemplo, ele tem uma obrigação de emitir periodicamente uma declaração chamada DIMOB, né? Onde ela informa tudo o que aconteceu no seu cartório em termos de negócios comerciais, né? De compra e venda de imóvel, por exemplo. Se ocorrer uma divergência daquilo que você presta na sua declaração para aquilo que o cartório está emitindo, já cai na malha fina. Não existe uma pessoa que efetivamente faça essa fiscalização, né? Há um fiscal, sem dúvida alguma, que vai acompanhar esse processo, porém o processo é sistêmico, né? Então, se você declara que vendeu um imóvel por 500 mil e no cartório apareceu lá, por exemplo, que houve um registro, né, de 250 mil, uma compra e uma venda de imóvel, há uma divergência de informações. Então, você automaticamente já cai na malha fina. Aliás, o sistema, ano após ano, tem sido o mais inteligente possível, mais eficiente possível, porque na medida que você emite a sua declaração hoje, né, praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, você já tem condições de verificar se existe alguma divergência no sistema que você pode antecipar a malha fina, né? Há um É procedimento rápido, na né? Receita Federal de antecipação de malha. Essa antecipação de malha, porque o próprio sistema, de forma inteligente, né, base de processamento de dados, conseguiu identificar a informação que converge com o seu CPF, né? E aí, se você não tem essa informação, né, de forma plausível com aquilo que aconteceu, pode causar uma divergência. Agora, falando em meios práticos, né, despesas com plano de saúde, despesas com odontologia, né, a questão do compartilhamento de despesas com os seus filhos, com os chamados dependentes, principalmente em casais que são separados, né, em que um paga a pensão alimentícia, outro recebe a pensão, quem declara o quê, né, e como que vai funcionar isso, quem vai se beneficiar, entre aspas, né, do valor de dedução do imposto de renda, por exemplo, né, do seu dependente. Então, isso tudo acaba gerando, né, o CPF da pessoa caindo na malha fina, porque cada um por si aí vai informando a Receita Federal e vai causando divergência, né? É verdade, é verdade. Essa questão de casais, então, né? Qualquer pessoa que tá ali, deixa eu informar um pouquinho mais, aí o outro fala, não, o justo foi esse, aí o cara quer ganhar um desconto no imposto, dá muito mais problema lá na frente, né? Só para a gente entrar nesse detalhezinho, a malha fina posteriormente, né? Só para as pessoas não pensarem que, vou ser preso. Eu já tive questões assim das pessoas, meu Deus, eu posso ser preso por isso, e calma, né? A malha fina em si, né, quais os problemas gerados posteriormente, né? A gente já falou das causas, mas se você cair, o que é, né, em si aí os problemas depois disso? Então, a malha fina nada mais é que um processo de fiscalização. Não é um processo condenatório. Recebi a cartinha da malha fina, já estou condenado a pagar uma multa. Não é isso. A malha fina nada mais ele vai chamar você que você comprove aquilo que baseou a sua declaração. É claro, se no final do processo de malha fina for comprovada uma divergência, você vai ser convocado a pagar o imposto suplementar, né, por conta dessa apuração.
Tivemos só uma questão de comunicação aí. Quem ainda estiver me ouvindo, puder também identificar, eu não sei se é só eu. Um minutinho. Uma falha técnica aí, pessoal, da nossa velha e boa internet. E vocês, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que a gente vai conversando. Olha quem está aí, Ronaldo, Carla, tudo bom? Oi, Kelly, tudo bem? Grande Maurício. E aí, Maurício, como é que tá? Maurício, precisamos, aproveitando aqui, já estou te mandando um recado, hein? Precisamos fazer uma live, eu e você, meu querido. Maurício, pessoal, é um grande marqueteiro, aí o cara que tem. Bem, Vitão, Mariane, Falcão, como é que tá, pessoal? Tudo bom? Legal aí, todo mundo. Algum probleminha? Ronaldo, como declarar os ganhos de day trade? Ronaldo, o day trade ele tem uma literatura bem específica, né, acima aí, com margem de lucro. Se você teve perdas e ganhos, você tem que fazer aí, né, as perdas e ganhos e calcular 20% em cima do ganho líquido. Eu te aconselho a procurar aí uma, uma assessoria, uma contabilidade. Eu, inclusive, tenho, posso marcar aí com ela. Me manda depois no direct aí que eu te encaminho o nome do contador. Tá bom, Ronaldo? Só um minutinho, já estamos conectando aqui. Novamente, Dr. Robson. Aê! Voltamos. Tranquilo, tranquilo. Estávamos Desculpa, falando... caiu, cortou aí, não sei o que aconteceu. Normal, normal, normal. Estávamos falando dessa questão da malha fina, né, onde, esclarecendo aí a todo mundo, quando acontece a malha, nada mais, né, não é preso, não é nada, mas você, de fato, vai ter que pagar, né, os seus tributos, como era devido anteriormente. Mas leva a multa também, o Robson, a pessoa, além de pagar os tributos, porque pode estar pensando de uma forma maliciosa, já que eu vou ter que pagar, eu pago lá para frente. Parece que não é só isso, né? Esclarece aí pra gente. Então, dependendo da situação que você enfrentar, né, e o que você lançou e eventuais benefícios que você teve, ou pelo retardamento ou pela omissão, a multa é pesada, né? Então, veja, quando eu falei para vocês que tanto aproveitando esse momento de prazo dilatado, né, e a possibilidade de você antecipar a malha, é justamente para que você possa corrigir eventuais erros antes de efetivamente acontecer a malha. Porque depois que acontecer a malha, você não pode mais corrigir. Você vai ser metido, por exemplo, à conclusão da fiscalização sobre aquilo que você lançou. É claro que depois da malha fina, você tem direito, de repente, a questionar, a contradizer, né, apresentar, por exemplo, uma defesa administrativa impugnando, né, a conclusão da malha fina. Isso tudo é um direito seu, né? Mas você corrigir efetivamente o lançamento, né, a sua declaração, você só pode fazer isso até acontecer com a malha fina. Aí você vai perguntar para mim, Rosa, mas quando que vai acontecer a malha fina? Nós não sabemos. Né? Eles têm um prazo de 5 anos para fiscalizar a pessoa sobre o exercício que nós estamos agora, 2020, referente a 2019. Então, nos próximos 5 anos, a Receita Federal pode fiscalizar esse contribuinte, né? De modo que ele está sujeito, né? E falando com você, né, especialista em análise de risco, quanto maior o tempo vai passando, maior vai aumentando o seu risco, né? Porque você vai tendo ali uma condição, e veja, se daqui a 2 anos ele te fiscalizar e sugerir, identificar que, por exemplo, houve uma omissão de rendimento, você vai ter que pagar um imposto sobre o que você deixou de pagar há 2 anos atrás, corrigido com Selic mais multa, né? Então isso, de repente, pode ficar uma conta que
até um certo ponto, pode ser pesada aí, às vezes, muitas vezes, inviabilizando uma série de coisas para o contribuinte. Fora a negativação de nome, né, protesto, enfim, uma série de coisas que, lamentavelmente, pode deixar o contribuinte em maus lençóis. Né? Com certeza, com certeza. Robson, estamos chegando aí já, passa rapidinho para as metades da nossa live. Vamos falar um pouquinho, a gente comentou até agora, né, as questões aí das tratativas, exercícios, né, 2019 para 2020, né, e estamos passando um 2020 tributariamente extremamente conturbado, né, com uma série de novidades, coisas do tipo me pague depois e tudo mais. Isso vai ficar um imbróglio, né, na cabeça dos empresários, até das pessoas físicas, né, de não recebo, não pago, não devo, não nego, mas como é que fica? Como é que são as nossas possibilidades, assim, dá para a gente tentar um caminho, um norte, quais orientações para a gente já tentar se precaver documentalmente, né, de uma forma correta, para o que vai ser a declaração do ano que vem com todos esse coronavírus aí do imposto? Tá. Eu vou falar tanto para as pessoas físicas, como também já criando uma ponte para as pessoas jurídicas, Claro, tá? claro. Porque há cerca de 2 semanas, quase que diariamente, a gente tem sido bombardeado de medidas provisórias, de instruções normativas, né, vinda do Poder Executivo para tratar dessa questão específica do corona, né, sobretudo na parte fiscal. Né? É claro que o governo está ciente que a arrecadação tributária vai cair, né? Se para a produção, não gera riqueza, não gerando riqueza, não gera tributos. Né? Isso é uma máxima que você muito bem deve ensinar isso para os seus alunos na sala de aula. Né? De modo que, hoje, eu vejo 3 cenários, né? 3 possibilidades que o contribuinte, né? que o nosso amigo que está assistindo hoje, possa se encaixar em uma dessas 3 possibilidades. Existe aquele que não tem condições de pagar, né? Ou seja, eu praticamente quebrei ou parei mesmo o funcionamento, deixei de faturar e não tenho condições de pagar a DARF, né? que hoje eu teria que pagar de imposto. Tá? Para essa pessoa, eu penso o seguinte, nós temos uma série de medidas que prorrogam esse prazo de vencimento da obrigação tributária. Né? Então, por exemplo, os contribuintes que estão optantes dos 5... Uma paradinha novamente aí, pessoal, na questão da internet, conexão. Vamos aguardar aí um minutinho, ver se a gente consegue voltar. Ele caiu, daqui a pouquinho volta novamente a conexão. Oi, Pri, tudo bem? Obrigado, pessoal, aí pela presença. Compartilhem, pessoal, o imposto de renda é muito importante, compartilhem com vossos colegas, temos ainda aí aproximadamente mais 30 minutos de live, e o que a gente puder, né, estamos hoje falando sobre imposto de renda, pessoa física e jurídica. E Dr. Robson, né, eu também, como você sabe, faço o imposto de renda, faço de alguns clientes, mas o Dr. Robson é uma referência em tributos. Né? Então, encaminhe para os seus colegas, é uma informação gratuita, de alta qualidade, que muitas vezes não alcança as pessoas aí. Né? Então, por favor, cliquem em compartilhar, mandem para os seus contatos e encaminhem suas dúvidas também, né? O que a gente puder. Vamos estar aí conversando e esclarecendo aí todas as questões. O que nós tratamos até agora, né? Estou dando esse tempinho aí para o Dr. Robson voltar à conexão. O que nós tratamos até agora foi de uma leitura do que nós tivemos do ano passado para este, né? Algumas primeiras orientações. E exatamente agora eu estava colocando a segunda parte da nossa live, informando aí sobre quais são os pareceres, né, para ano que vem, né, a necessidade que a gente tem de como que vai ser isso, é importante a gente identificar, né, o que guardar, quais tomar os cuidados necessários, né, então, se você está me ouvindo, você tem um pequeno negócio, se você é empresário, né, aproveite, mande aí a sua questão, e a gente dá uma esclarecida assim que puder. Recebi agora o pedido do Dr. Robson, em segundinhos, já entrando aí com a gente. Voltei.
Olha aí! Foi para um outro ambiente para poder ver se melhora aí o sinal. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Eu fiquei aqui jogando bolinha para cima para ficar o pessoal. Legal, legal. Vamos lá, Robson. Então, eu estava falando que o primeiro é aquela opção que o contribuinte que não tem condições de pagar, porque parou o caixa completamente, né? Aí você tem que analisar cada caso, né? Então, por exemplo, as empresas, as pequenas e médias empresas que são optantes do Simples Nacional, por exemplo, já há medida provisória determinando a prorrogação desse prazo. Quando eu falo prorrogação do prazo, não é perdão do crédito, tá? Isso é importante porque, na verdade, o contribuinte tem que saber que ele precisa provisionar esse recurso a um curto prazo. Eu falo até curto prazo, porque isso é 90 dias, é logo ali, né? Então, é importante que ele faça um provisionamento disso, né? Porque, se Deus quiser, o mais rápido possível a gente consiga restabelecer aí, né, voltar ao funcionamento e voltar ao faturamento, né? E aí vocês da economia talvez sejam, na minha opinião, as autoridades mais importantes hoje, né, no planeta, né, de poder fazer essa máquina girar novamente. Tá? Eu acho que talvez historicamente vocês nunca foram tão importantes como agora estão sendo, né? Sempre foram, mas agora eu acho que o ministro da Saúde e da Economia são as autoridades planetárias, né, podemos dizer assim, né? Então, a hora que voltar ao funcionamento, obviamente, ele vai ter que ter esse provisionamento, né? Porque a obrigação ela existe ainda. É diferente. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu não vou precisar mais pagar tributo nesses 3 meses. Não, não é isso. Tá? Há apenas uma prorrogação. As empresas... Pode falar. Só uma observação, e é um fato importante que eu já tive esse questionamento até de alguns clientes aí, quando logo no começo o próprio governo colocou, olha, vamos prorrogar. E aí a gente entra numa questão matemática. A prorrogação, em algum momento, ela volta a acumular ou você acredita que vai ser realmente parcial? Como é que funciona? Não, é escalonado. Né? É escalonado. Então, o vencimento agora do mês de março, ele foi prorrogado para julho, né? E assim, consequentemente, né, vai ter essa periodicidade, né, para o futuro. Mas é claro, veja só, Luciano, por isso que eu acho que ainda não é a solução ideal. É uma solução, mas não é ideal, porque a competência de setembro, ela vai gerar tanto o fato gerador de setembro quanto o do passado. E como que o caixa vai ter que enfrentar isso é o grande dilema, né? É o grande dilema. Talvez nesse período inicial, é o que hoje nós estamos lutando politicamente, podemos dizer assim, é de quando retomar, ter um passo, né? Porque, obviamente, por mais que o tributo do mês corrente ele incide para as pequenas e médias empresas no 30º dia do mês seguinte, né, ou seja, as obrigações referentes ao mês de funcionamento de setembro, ele vai estar sendo postergado para outubro, como de fato sempre é. Né? Porém, em outubro, eu vou ter que ter o cumprimento da obrigação tributária dos meses anteriores. Né? Então, é isso que você, e com certeza você vai poder ajudar seus clientes a escalonar muito bem isso dentro do fluxo de caixa, porque senão vai virar uma bola de neve. Né? Senão a empresa não vai conseguir sustentar isso, entendeu? Fora com o desafio de fazer caixa, né, quando a situação vier a ser retomada, entendeu? Então, esse é o primeiro cenário, que é o mais catastrófico, né? O cenário daquela pessoa que parou de faturar, né? Porém tem as obrigações referentes aos períodos anteriores. Né? Eu acho que você ia falar alguma coisa a respeito. Então, até uma observação muito pertinente aí, hoje de manhã ainda, que eu tive de um outro cliente, que ele falou o seguinte: Lu, se a gente vai fazer o exercício no pagamento desse, né, supostamente declarar faturamento desse período que está parado, eu vou declarar 0, ou seja, eu tenho um imposto a pagar 0. Matematicamente, sim. Eu falei, bom, a princípio, se você não está realmente tendo nenhuma possibilidade, você não é no ramo que está permitido a abertura, não acredito que vá se acumular, mas existem algumas outras questões. Eu estou pensando, Luciano, na hipótese do seguinte, terminou o primeiro trimestre agora, março.
Algumas empresas têm obrigações trimestrais ou mensais, depende da opção do imposto de renda da pessoa jurídica. Eu fico pensando quem acumulou o primeiro trimestre para pagar agora em abril. Até o 20º dia, que é o vencimento do imposto de renda, para quem é optante da declaração do imposto de renda trimestral. E aí teria que pagar agora em abril. Ok, foi prorrogado, beleza. Mas foi prorrogado para quando? E quando isso efetivamente acontecer, você vai ter que trabalhar isso em termos de planejamento financeiro para poder ajustar isso, que senão, cara, aí, se você deixar de pagar essa obrigação, ela vai retroagir o fato gerador, mais Selic, inviabiliza o negócio. Entendeu? Essa é a minha preocupação. De fato, de fato. Né? Esse controle, esse fluxo de caixa, mais do que necessário agora as empresas voltarem a pensar e realmente aproveitar a quarentena para estudar isso, né? Procure um contador, procure um tributarista, alguém que vá te ajudar, porque a hora que voltar, que está todo mundo na angústia de voltar, né? Eu vi hoje, por exemplo, a declaração do Dória, colocando mais a extensão lá para o dia 21, 22 de abril, se não me engano. Ou seja, o comércio vai continuar parado, né? E isso, não estou nem falando das questões de necessidade desse dinheiro. Né? Aqui, o nosso foco hoje no fiscal, no tributário, os impactos disso lá na frente, né? Que serão enormes também. Então, bom, diga. Eu falei, Luciano, eu falei na hipótese da pessoa que ela parou suas atividades. Agora, existem outros segmentos, outros contribuintes que ainda estão faturando em menor escala, é claro, ou aqueles que estão faturando a mesma onda, no sentido de, eu também não vou pagar. Se o outro não paga, eu não vou pagar. Né? Eu acho que esse momento precisa de uma coisa chamada serenidade. Porque você vai ter que fazer conta, e aí você pode ajudar muito bem esse cliente, no sentido de que vale mais a pena, por exemplo, tá? E aí eu devolvo a bola para você. Vale mais a pena, por exemplo, eu deixar de pagar, ainda que... A conexão deu uma falhada, Robson. Volta essa explicação aí, por favor. Tivemos uma trava nesse momento aí. Aí, voltou. Continua. Quer dizer, refaz a sua... Foi? Não sei se você está de Wi-Fi, mas algumas pessoas aí tirando do Wi-Fi e indo no direto acaba também ajudando aí. Bom, pessoal, mais uma vez tivemos uma pequena falha aí. Doutora Regina, muito obrigado aí pela presença. RHJ Advogados. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa live. Temos aí ainda uns 20 minutos de live a respeito de imposto de renda, pessoas físicas e jurídicas. Coloquem aqui as suas considerações, suas dúvidas, que a gente puder, né, estaremos aí esclarecendo para vocês. O momento, né, até da resposta, antes de cair, infelizmente, a conexão, nós estávamos comentando sobre essa questão da pessoa jurídica, né? Como que pode ser aí a tratativa da pessoa jurídica nesse momento, frente a esses meses em que não há necessidade de pagamento, né? Vamos voltar aí em segundos já com o Dr. Robson. Voltamos. Vamos lá, a gente vai terminar, vamos lá. Então, eu estava falando dessa hipótese, tá me ouvindo? Não? Isso, a última explicação que sai bem picotada. Isso, então, eu estava falando dessa hipótese do cara que tem, do contribuinte que tem condições de pagar, ele está faturando, ainda que em menor escala, mas ele tem condições de pagar, mas ele aproveita essa condição legal de prorrogação para poder falar assim, vou aproveitar então e vou me concentrar em algum investimento ou vou priorizar o pagamento dos funcionários. Ok, acho legal isso, tá? Entretanto, é importante que ele faça conta, porque essa prorrogação do prazo, repito, não é perdão, ele vai ter que pagar um dia. Né? E como que o caixa dele ele vai enfrentar essa obrigação daqui a alguns meses? Tá certo? Então,
Isso é importante. Isso demonstra, sobretudo, uma boa-fé do contribuinte, no sentido de trabalhar com bases reais, né, com aquilo que efetivamente, né, a empresa dele tem como capacidade contributiva para poder honrar suas obrigações. Né? Então, eu acho isso importante e salutar. Eu até, alguns clientes já me procuraram no sentido de buscar na justiça a suspensão dessas obrigações para determinados tributos que ainda não tinham sido regulamentados ou ainda não estão sendo regulamentados. Por exemplo, ICMS, ISS, né, que são os impostos estaduais, municipais, alguns tributos federais também, que ainda não houve uma regulamentação para postergação. E quando a pessoa me pergunta, eu falo, olha, a primeira coisa, você tem mesmo a necessidade de poder buscar essa decisão judicial, né? Porque é importante que ele demonstre judicialmente que a capacidade contributiva dele foi lá para baixo, porque senão não vale a pena. É isso que eu quero dizer, entendeu? Se você tem uma condição, uma capacidade de investimento, né, ou de reserva de caixa, eu recomendo que você continue pagando, até porque o seu faturamento está caindo e você vai pagar menos também. Sim, sim. Eu penso que a suspensão da obrigação é em último caso. Tá? É em último caso. Eu, naturalmente, como advogado, eu acho importante quando a gente consegue uma decisão judicial que dê uma condição, um benefício fiscal para o cliente. Mas eu acho que para o país, para a nação, não é bom. Porque enquanto um cliente tem uma decisão judicial que suspende, né, a obrigação tributária, o concorrente dele não tem. Isso causa um desequilíbrio na economia. Né? Porque se tem um contribuinte que tem uma condição mais favorecida durante as obrigações, é claro que o preço final do produto, do serviço dele, vai ser melhor do que o outro. Né? E eu não vejo concorrência benéfica quando você tem uma desigualdade por conta de uma decisão judicial. Né? Então, eu entendo quando tem alguns juízes que não estão dando liminar por conta desse ponto de vista, porque isso pode causar um reflexo na economia, e eu concordo com esse posicionamento judicial. Né? Assim, de uma maneira bastante isenta, né? Sem olhar no caso específico do meu contribuinte, do meu cliente, pensando na estrutura econômica da cidade, do estado, do país, as pessoas têm que ser tratadas igualmente. Né? O mesmo tributo que o seu concorrente paga, você tem que pagar, nem mais nem menos. Né? Para que o teu negócio, o teu produto, ele tenha um maior nível de alcance de faturamento, se for melhor mesmo o produto ou serviço. Entendeu? Não por conta da desigualdade na questão tributária. Sim, sim. Acho muito legal o que você falou, Rob, porque assim, semana passada nós tivemos uma audioconferência no Conselho Regional e foi questionado essa questão das tributações serem liberadas por faixas, né, de faturamento. Então, as pequeninas empresas agora, os MEIs, né, serem zerados, até que faixa seria interessante depois, lógico, de alguns patrimônios, de alguns volumes, né, de faturamentos milionários aí que possuem uma outra condição, né, e isso já seria não zerado, mas diminuído, seria uma escala, né, de como pudesse ser liberado isso. Estamos tendo aí uma falha. Você ouviu? Conseguiu aí? Estava um pouco paralisada a sua imagem. No conselho eu vi. Deu uma cortada, mas eu vi. Então, assim, lógico que foi apenas alguns economistas discutindo essa questão, né, de impacto, mas o nosso viés na discussão, ele defendia a sobrevivência das pequenas diante de um cenário incerto, né, ainda não temos data, então essa falta de faturamento para uma pequena é uma sobrevida, literalmente, da pessoa física, enquanto que uma grande empresa, um grande oligopólio, tem, lógico, né, um tempo maior de sobrevida, né, consequentemente, pelos seus ativos. Então, a discussão ali estava no meandro de faixas, né, a discussão de, olha, libera-se as faixas menores para uma isenção, e depois vem uma segunda opinião de um outro colega falando, mas a gente não pode esquecer que o imposto também é o viés de entrada do governo para posterior pagamento, né, das necessidades. Então, como você vê essa grande discussão aí nos tributos nesse momento? Não tem jeito, Luciano. Quando eu falei para você que você, como economista, né, e toda a sua classe, eles vão ter uma função a partir de agora, estão tendo, né, uma função fundamental
né? Talvez historicamente vocês nunca viveram uma situação tão peculiar quanto essa, talvez não viveram, né? Porque é fazer essa roda girar novamente, porque não tem como. O governo, para poder atender a todas as suas funções públicas, ele precisa de riqueza, né? Não tem como, ele precisa... Quando ele dá um incentivo, por exemplo, liberei um saco de GPS. Na verdade, ele está disponibilizando moeda corrente na praça para poder oxigenar a economia, né? Então, quando vem uma ideia, na minha visão, sem entrar nas questões políticas, tá? Mas quando vem uma ideia populista, né, do Estado, só o Estado dá dinheiro, isso tem uma conta, né? Alguém vai pagar essa conta na outra ponta, né? Você tem lá a tributação, sem dúvida alguma, como uma das maiores, se não for a receita financeira mais importante que o Estado possui. Então, me soa muito ruim e eu fico muito preocupado quando eu vejo pacotes de bondades em termos sociais e em termos fiscais, porque eu sei que uma hora essa conta vai chegar. Então, por exemplo, hoje nós temos, até entrando num aspecto prático, hoje as pessoas, os sócios de uma empresa, quando retiram lucro da sua empresa, essa retirada de lucro da empresa, ela é isenta de imposto de renda, tá? Tanto a retirada do lucro, como também a apuração dos dividendos, né? O que é um dividendo? O valor do capital, né? Que ele sofre uma valorização desse capital, e essa valorização é repartida entre os sócios. Essa retirada do sócio, ela é isenta hoje do imposto de renda. A nossa legislação isenta o sócio de pagar imposto de renda pessoa física. Por conta dessa questão do aumento do valor do Bolsa Família, por conta dos R$ 600, por exemplo, que o governo está oferecendo, qual que é a fonte de custeio? O governo está querendo tributar o valor da retirada dos sócios e dividendos, tá? A tributação sobre o lucro e dividendos. Então, é isso que me preocupa, porque quando o país ele elege tributar o setor produtivo, faz com que esse sócio ele pense em não mais investir na empresa, isso vai causar impacto negativo, e ele vai depositar esse dinheiro ou em por exemplo, alguma aplicação que tem um rendimento mais baixo, uma incidência de tributo mais baixa, ou vai colocar o dinheiro dele lá fora, né? Então, é por isso que eu acho o seguinte, quando eu perco o estímulo de investimento interno no país, isso traz um imediato na economia por conta do emprego, por conta da própria produção do seu negócio, né, de quantos tributos que vão incidir sobre a produção, vai cair a arrecadação, caindo a arrecadação, cai a oferta de funções públicas essenciais, saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, que são coisas básicas que o Estado precisa oferecer para que o setor produtivo rode. Entendeu? Então, esse, na minha opinião, é um ponto importante a ser considerado. Eu não me sinto aliviado quando eu vejo, por exemplo, o governo oferecer R$ 600 para cada pessoa, tá? que obviamente tem necessidade, precisa comer hoje, né? Eu entendo isso, porém, eu sei que essa conta vai chegar o mais rápido possível. Agora, quem vai pagar essa conta, eu penso que não deve ser o setor que produz, né? As empresas elas têm que ser desoneradas, senão não aguentam, senão o empresário não aguenta, né? E aí é desemprego, né? Como tantas notícias que você talvez e aqueles que nos assistem devem estar ouvindo aí diariamente, né? E que tem assustado a gente. Fala, pô, a empresa tal vai demitir tantas pessoas, a empresa tal vai demitir tantas pessoas, né? Isso vai gerar, obviamente, um efeito cascata em termos de repercussão econômica, né? Você pode falar melhor do que eu, Luiz. Imagina. Vamos lá. Bom, pessoal, né, participando aí, agradeço. Estão meio quietinhos hoje, estão tímidos com as questões. Tivemos só uma questão lá atrás sobre imposto de renda para day trade, e eu acabei conversando um pouquinho no momento em que você teve a sua ausência na conexão aí. Mas assim, falando um pouquinho agora da pessoa jurídica que está nessa situação
né, de passar por esse corona e tudo mais. O que nós temos no momento ainda pode ser, de repente, pelo tamanho do problema, o Robson, ainda podemos receber outras, é possível ainda, né, receber outras emendas, as questões tributárias ainda podem ser mexidas? O que você Com acha? certeza, com certeza. A gente está vivendo, Luciano, dia após dia, assim, porque não existe país no mundo que estava preparado para isso, né? E muito menos o Brasil, né? O Brasil já não está preparado para atender as demandas corriqueiras, imagine as extraordinárias, né? Então, por conta disso, o que a gente tem percebido é que a Receita Federal, né, as instituições públicas, elas têm regulamentado, elas têm apagado incêndio diariamente, né? Então, na medida que vão surgindo as obrigações tributárias e há um clamor da população, é expedida uma instrução normativa, né? Então, por exemplo, estava aquela comoção por conta da declaração de imposto de renda da pessoa física. Ah, vai ter prazo, vai cumprir o prazo, não sei o quê. Toda a comoção fez eles prorrogarem o prazo, né? Aí, por Ah, cento, voltou, tá voltou? ouvindo? Sim. As empresas que estão no Simples Nacional representam cerca de 80% da tributação, né? Nossa, dado importante esse, hein? Então, se representa 80%, então foi lá e prorrogou o prazo, né? Então, na medida que as coisas estão acontecendo, por isso que é importante o nosso telespectador aí que está nos abrilhantando com a sua presença hoje, é justamente ficar atento diariamente às novidades, né? Porque elas estão surgindo. Correto, correto. E a gente já viu, não quero dar esperança, tá? Mas vamos pensar o seguinte, eu já vi que em outras situações o governo entrou com aquela condição de parcelamento do Simples, né? Que é um programa que depois até virou corriqueiro aí nas questões tributárias. Você acredita que há possibilidade de a gente pensar em 2021 com essa brecha aí do governo, já que toda essa turbulência está acontecendo? Veja, todo incentivo fiscal, todo benefício fiscal, muitas vezes ele nasce a partir do arroxo econômico, né? Quando tem um arroxo econômico, quando tem uma situação... Tá me ouvindo bem ou não? Tá cortando? Oi, não, tá bem, tá tranquilo. Tá bem? Então, não existe nada programado, né? Até porque isso depende de lei, depende do Congresso Nacional, depende dessa vontade política do Congresso Nacional, né? Mas, dependendo de como a economia vai reagir no segundo semestre, me parece ser inevitável que ano que vem a gente tenha alguma coisa nesse sentido. Agora, o empresário contar com isso não é a minha receita, né? Porque isso, de repente, pode acabar inviabilizando. Até porque, um detalhe importante do Simples Nacional, a empresa que tem débitos com o Simples Nacional, ela não consegue renovar essa opção para o ano que vem. Então, quando ela for renovar, né, a opção dela para o Simples Nacional, se ela tem débito de 2020, ela vai ficar impedida de poder optar novamente pelo Simples Nacional. E tem empresas, por exemplo, tem empresas que não conseguem funcionar se não estiver no Simples Nacional, né? E acaba que inviabilizando o negócio dela por conta das alíquotas serem mais baixas, comparadas ao lucro presumido e ao lucro real, né? Entendi. Contar também com essa ajuda vai depender também do fôlego que o governo vai ter, né, dentro das suas condições de contas, né? E a gente não pode lembrar que o governo também tem um cofrinho e esse dinheiro está começando agora a sair, né? Nosso cofrinho é menor do que lá fora, né? Eu estou acompanhando aí, por exemplo, a emissão de títulos esse patamar. Só que nossa ajuda de governo aqui não chegou nem a 1 tri, né? Não chegou nem perto disso. Estamos chegando ainda aos 600, 700 bi, né, de ajuda do governo, que pode, logicamente, daqui a pouco fazer um pouco mais, mas percebe que o cofrinho é menor, ou seja, pode ser que o governo também aperte as questões de imposto lá na frente para ele fazer o seu caixa. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Essas são as
com essas questões, né? Então, eu acho que a gente vai sofrer um grande problema. Por isso que se você tiver condições de se programar e programar seu fluxo daqui a um tempo, né, para essa retomada dos negócios, eu acho que é muito importante, é fundamental. Com certeza. A gente está com os últimos 5 minutinhos. Eu sei, né, que a sua grande especialidade, a gente já conversou muito aí. O que uma grande empresa nesse momento pode pensar no benefício fiscal? É possível pensar no benefício fiscal mesmo diante do cenário, né? Isso a gente está falando de empresa de grande porte. O que a gente pode ter de dica nesse sentido? Na verdade, a expectativa é que exista eventuais benefícios fiscais, principalmente para as empresas. Está me ouvindo ou não? Tá cortando, tá cortando. Agora parou, hein? Vamos ver. Só um segundinho, possivelmente a gente vai ter de volta aí a participação do Dr. Robson. Estamos nos minutos finais aí. Agradeço a todos de imediato e também quem já está com a gente aí desde o começo. Estabelecendo a conexão, a gente já volta para essa questão. Voltou? Vê se voltou aí. Agora sim. Está meio paradinho. Vamos lá. Então, com relação aos benefícios fiscais, eu penso que é natural que alguns segmentos acabam Vamos ver se ele já entra. A gente está aí indo para o último minuto de uma condição técnica que trouxe muita dica para a gente aí, muito legal sobre os temas atuais. Talvez ele entre só para dar tchau. Mas agradeço a todos pela parceria, pela presença. Lucas, se você estiver por aí, obrigado, meu querido, mais uma vez. Aos demais aí também que entraram, pessoas que não são da minha rede, muito bem-vindos. Olha lá, conexão dele solicitada aqui. Vamos aos cumprimentos finais aí. Só um minutinho. Voltou. Desculpa. Robson. De forma alguma. Temos aí praticamente 35 segundos. Iniciando. Acho que foi legal a iniciativa, né? Você trabalhou muito bem, tem trabalhado bastante essas lives, parabenizo a tua iniciativa. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para comunicar, né? E fico aqui à disposição.